Olá, boa tarde. Aqui é o professor Orivaldo e no vídeo de hoje nós falaremos sobre inflação e hiperinflação. Você sabe o que é inflação e o que é hiperinflação? E a ideia deste vídeo é exatamente mostrar a diferença entre as duas coisas, que qualquer uma delas são muito ruins, sendo que a hiperinflação é muito pior. Então vamos ao que importa. Inflação é o aumento generalizado e contínuo dos preços de bens e serviços ao longo do tempo, o que diminui o poder de compra da moeda. Isso significa que a mesma quantia de dinheiro compra menos do que antes, afetando o custo de vida da população. No Brasil, o índice oficial para medir a inflação é o IPCA, calculado pelo IBGE. Como a inflação funciona? Ela provoca um aumento generalizado de preços. A inflação não é o aumento de um único produto, mas de uma cesta de bens e serviços consumidos pelas famílias, como alimentos, transportes, habitação, saúde e outros. E ela gera a perda do poder de compra. Quando a inflação é alta, o valor do dinheiro diminui. Para comprar os mesmos produtos e serviços de antes, é preciso mais dinheiro. E os impactos nos salários? Se os salários não são reajustados na mesma proporção da inflação, a perda de poder de compra se torna mais acentuada. Como a inflação funciona, né? Como a inflação é medida? Então já comentamos que no Brasil a inflação oficial é medida pelo IPCA, que é o índice de preços ao consumidor amplo, calculado mensalmente pelo IBGE e é o indicador oficial do governo brasileiro para a inflação. E ele recebe o nome de amplo porque ele pega famílias de 1 a 40 salários mínimos. Então, existem outros índices que medem a inflação sob diferentes perspectivas, como o INPC, que é utilizado para o reajuste do salário mínimo, o IGPM, muito usado para o reajuste de aluguéis. Agora, a hiperinflação. Hiperinflação é um fenômeno econômico em que os preços sobem de forma descontrolada e extremamente rápido, geralmente acima de 50% ao mês. Ela corrói rapidamente o valor da moeda, podendo levar à perda de poupanças e a um impacto severo na economia de um país. Características da hiperinflação: aumento acelerado de preços. Os preços podem dobrar em questão de dias ou horas, tornando o papel moeda quase inútil. Perda do valor de moeda. A moeda perde seu poder de compra e sua função como reserva de valor. Impacto econômico. A alta generalizada dos preços geralmente provoca recessão, desemprego e dificulta o planejamento financeiro e a realização de investimentos. E as causas da hiperinflação? Emissão excessiva de dinheiro. A hiperinflação muitas vezes ocorre quando há aumento anormal da oferta de dinheiro que não é sustentado pelo crescimento da economia. Instabilidade política e social. Situações de caos institucional, guerras e outros conflitos podem levar à hiperinflação. Exemplos históricos: Alemanha. A hiperinflação após a Primeira Guerra Mundial, em 1923, foi um dos casos mais famosos, onde foram necessários trilhões de marcos para igualar $1. Brasil. O país viveu a hiperinflação nas décadas de 1980 e 1990, com taxas de inflação anual ultrapassando 1000%. A situação foi controlada com o lançamento do Plano Real. Outros países. Exemplos recentes incluem Zimbábue, em 2006, e a Hungria, em 1948. A Alemanha, em 1923, vivenciou uma hiperinflação extrema, onde o valor do marco despencou drasticamente, tornando-se essencialmente inútil.
Esse colapso foi causado pela impressão descontrolada de dinheiro pelo governo para pagar as reparações de guerra impostas pela Primeira Guerra Mundial. Agravado pela ocupação da região industrial de Ruhr por tropas francesas e belgas. O resultado foi uma crise social e econômica profunda, com preços dobrando a cada poucos dias e a moeda perdendo seu valor ao ponto de ser usada para fins como papel de parede, antes de ser estabilizado em 1924 com a introdução de uma nova moeda, o Rentenmark. Causas da inflação na Alemanha. Da hiperinflação, né? A principal causa foi a necessidade do governo de imprimir dinheiro para pagar dívidas de guerra e sustentar greves durante a ocupação francesa e belga em Ruhr. Escala da hiperinflação. A hiperinflação na Alemanha foi astronômica. Em novembro de 1923, um pão custava 250 marcos no início do ano. Passou a custar 200 bilhões de marcos. Em novembro de 23, um dólar valia mais de 4,2 trilhões de marcos. Impacto na vida cotidiana. As pessoas recebiam salários em malas de dinheiro que rapidamente se tornavam inúteis. A moeda era usada como material de construção ou para acender fogões devido ao seu baixo valor. Houve escassez de alimentos, levando a revoltas e saques em fazendas. A hiperinflação destruiu a classe média alemã e minou a confiança na República de Weimar. O fim da crise da hiperinflação na Alemanha. Em novembro de 1923, o governo introduziu o Rentenmark, uma nova moeda lastreada em terras agrícolas para estabilizar a economia. Em 1924, o Plano Davis ajudou a reestruturar o pagamento das reparações de guerra e forneceu um empréstimo internacional à Alemanha, consolidando a estabilização econômica. Então, o Plano Rentenmark resolveu o problema da hiperinflação alemã. Em 1923, era necessária uma montanha de dinheiro alemão para comprar 1 quilo de carne. Quem recebia aquele dinheiro nem o contava, pois era um trabalho em vão. Em razão da inflação, o dinheiro não valia praticamente nada. Isto é o que chamamos de hiperinflação. O caso brasileiro. A década de 1980 foi marcada no Brasil pela hiperinflação, um período de aceleração desenfreada dos preços que corroía o poder de compra dos cidadãos. A inflação chegou a mais de 1.700% em 1989, com um pico anual de 215,27% em 84, e atingiu níveis mensais alarmantes. A situação foi resultado de desequilíbrios econômicos e financeiros do país, como o alto endividamento externo e o financiamento de déficit público. Nós chegamos a ter essa nota de 500 mil cruzeiros, que mal dava para comprar, por exemplo, um quilo de arroz, tá? Chegou nesse nível. No Brasil, a inflação, como nós já falamos, é medida pelo IPCA, e para ilustrar o que nós comentamos, eu tenho aqui o IPCA por mês acumulado no ano e equivalente a 12 meses, de 1989. Por exemplo, em nossos dias, um lanche do McDonald's, o famoso Big Mac, custa R$20. Se tivéssemos atualmente inflação igual à de 1989, se tal lanche tivesse sido comprado em 1º de janeiro de 89, custaria R$20. Se o mesmo lanche tivesse sido comprado, em dezembro, custaria R$414,58. Eis aí um exemplo de hiperinflação. Zimbábue. Em 2008, a inflação do Zimbábue atingiu níveis de hiperinflação extrema, chegando a 231 milhões por cento ao ano em julho e picos estimados em 79,6 quintilhões por cento ao mês em novembro. Isso resultou na desvalorização da moeda
a impressão de cédulas de valores altíssimos, como a de 100 trilhões de dólares zimbabuanos, e no colapso econômico, forçando o país a abandonar sua moeda em 2009 e a adotar o dólar americano e outras moedas estrangeiras. Essa nota de 10 trilhões de dólares zimbabuanos. Que loucura, hein? Continuando ainda sobre o Zimbábue. Principais aspectos da inflação no Zimbábue em 2008. Taxa de inflação. A inflação anual estimada em julho de 2008 foi de 381 milhões. Em novembro, a taxa mensal estimada em 79,6 quintilhões. Dá uma olhada no tamanho do número. Perda do valor da moeda. A moeda local perdeu valor rapidamente, fazendo com que os preços do pão, por exemplo, dobrassem de valor ao longo do dia. Cédulas de valores extremos. O governo imprimiu notas com valores altíssimos, como a de 100 trilhões de dólares zimbabuanos, que na prática valiam muito pouco. Consequências. A hiperinflação levou a uma grave crise econômica e social. O dinheiro em espécie tornou-se praticamente inútil e as pessoas carregavam sacos de dinheiro para fazer compras básicas. Solução. A crise culminou na abolição do dólar zimbabuano em 2009, quando o governo passou a permitir a circulação de moedas estrangeiras, como o dólar americano e o randi sul-africano. Hungria. A Hungria não teve uma hiperinflação significativa em 48. O país enfrentou o pior episódio de hiperinflação em 46, que foi estabilizado com a introdução de uma nova moeda, o forint, em agosto do mesmo ano. Em 1946, no auge da crise, os preços na Hungria chegavam a dobrar a cada 15 horas, com uma taxa de inflação mensal de 41,9 quatrilhões por cento. Mensal, hein, pessoal? Após a estabilização com o forint, a situação econômica melhorou drasticamente, embora tenha havido um segundo episódio de inflação entre outubro de 47 e meados de 49, que teve um pico mensal de 5.070% em abril. Esse valor foi drasticamente inferior à hiperinflação de 46, e a moeda já era outra. Portanto, em 1948, a Hungria passava por um período de relativa estabilidade ou estava no meio desse segundo episódio de inflação, mas nada comparável aos níveis catastróficos de 1946. Então, alguns exemplos aí de países que tiveram hiperinflações monstruosas. E quem sai perdendo com inflação e com hiperinflação? As camadas mais pobres da população. Inflação é um processo de transferência de riqueza do pobre para o rico, ok? Então, como é feito o cálculo da inflação pelo IPCA no Brasil? Então, você tem um componente, nós chamamos aí de cesta básica, de diversos itens, são mais de 450 produtos e serviços que são verificados, tais como alimentação, fora de casa, no domicílio, habitação, artigos de residência, vestuário, transporte, saúde e cuidados pessoais, despesas pessoais, educação e comunicação. Então, são levantados os preços em diversos agentes de mercado em 16 cidades do país, com base em pesos que são auferidos para cada um dos itens, se calcula a inflação média dessa cesta aí, ok? O IBGE divulga isso mensalmente. O IPCA tem por objetivo medir a inflação de um conjunto de produtos e serviços comercializados no varejo referentes ao consumo pessoal das famílias, cujo rendimento varia entre 1 e 40 salários mínimos, conforme comentamos no início desse vídeo, qualquer que seja a fonte de rendimentos. Então é por isso que chama amplo, né? Índice de preço ao consumidor amplo, porque é uma margem bastante grande. Se você comparar a diferença de poder de compra de uma família que tem um salário para uma família que tem 40 salários, o consumo é muito diferente. Os dados para o cálculo do IPCA são levantados em 16 regiões metropolitanas por pessoas comuns da sociedade, ok? E aqui eu tenho o exemplo de levantamento de preços
os pesos, né? Nas regiões metropolitanas, os pesos dos produtos na cesta, sendo o transporte o maior impacto. Em segundo lugar, a alimentação a domicílio. Terceiro, habitação. Quarto, saúde e dados pessoais. Então, esses itens são levantados em 16 cidades do país, ok? Em algumas cidades o peso é maior, em outras o peso é menor. Então, os componentes do IPCA, como podemos ver no gráfico de pizza, o maior impacto é transportes. Depois, alimentação no domicílio. Habitação, né? E nós temos saúde e cuidados pessoais também com peso grande. E a renda per capita nessas 16 cidades é muito diferente, né? Sendo a maior renda per capita delas em Brasília. Para mim foi uma surpresa ver que Vitória é o segundo maior PIB per capita, seguido em terceiro lugar por São Paulo, e o menor, Salvador. Então, evidentemente que o tamanho do PIB per capita nessas cidades influencia nos pesos dos itens verificados para o cálculo do IPCA. Um exemplo aí de alimentos no domicílio, né? A região que tem o maior peso do item alimentos em domicílio na apuração do IPCA acontece em São Luís do Maranhão. Segundo colocado, Belém do Pará, e o menor peso é em Brasília. Ok? Então a composição, por exemplo, dos itens de alimentação a domicílio, nós temos dentro de cada um dos itens os pesos, né? Sendo que o maior peso são as carnes, segundo maior peso, leite e derivados, terceiro, bebidas em infusão e panificados. Então é bastante complexa o levantamento de preços. É algo feito de forma muito séria, tá? Podem confiar no levantamento de preços pelo IPCA. Agora a gente, como o tema desse vídeo é inflação e hiperinflação, e o nosso foco é Brasil, nós tivemos um período de hiperinflação, aí desde a década de 80 até 1994. E aqui é acumulado, nós temos a inflação mensal de 81 até 2025, sendo que nesse primeiro pedaço em que foi denominado hiperinflação, nós tivemos um mês em que a inflação ultrapassou 80% no mês. Assim que foi implantado o Plano Real, os níveis se modificaram totalmente, né? Vocês podem ver nesse gráfico aqui que os índices de inflação mensal posterior à implantação do Plano Real são muito menores. E quem eram os presidentes, né? Vale a pena contextualizar. Os presidentes do Brasil, no momento da hiperinflação, o último general do golpe militar, aí do período do regime militar, João Batista de Oliveira Figueiredo. Tem um processo inflacionário grande, mas a coisa se deteriorou muito mais ao final do governo de José Sarney. Depois, vocês podem reparar que tem alguns momentos de baixa, né? Esses momentos de baixas, tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. São momentos em que foram implantados planos econômicos. Eu farei um outro vídeo falando desses 5 planos econômicos. E por fim, o único plano econômico que realmente deu certo foi o Plano Real. Então, Fernando Collor de Mello também viveu esse momento de hiperinflação. Itamar Franco, e foi no governo de Itamar Franco que foi implantado o Plano Real. Então a gente pode considerar que o pai do Plano Real é Itamar Franco. Não que ele criou o plano, né? Mas ele quem bancou a sua implantação. Já depois, nos períodos de inflação, e nós deixamos para trás a hiperinflação, nós temos no período melhor da história aqui, os presidentes Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Michel Temer, Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. Aqui nós temos uma amostra apenas do período chamado hiperinflação. E aqui nós podemos ver mês a mês, desde janeiro de 81 até julho
de 94, quando foi implantado o Plano Real, os picos, né? Sendo que o maior deles aconteceu no finalzinho do governo do José Sarney. Agora, considerando essa parte do levantamento daquilo que nós chamamos de inflação, vocês podem ver que os pontos máximos de inflação mensal aconteceu aqui no finalzinho do governo de Fernando Henrique Cardoso, quando chegou a quase 3%. Mas nem se compara com o período da hiperinflação, onde a inflação chegou a 80% num mês. Então foi uma situação muito melhor, muito mais fácil de ser controlada, né? Então, nesse período de uma situação melhor, nós temos estes governantes. É bom que contextualizemos os momentos. E vocês podem ver que tem itens, alguns meses aqui, em que a barra do gráfico fica abaixo do valor positivo. Ou seja, em alguns desses períodos, em alguns meses, aconteceu deflação. O que seria aí a inflação negativa. Ok? Agora, quando a gente trabalha com a ideia de inflação acumulada dos últimos 12 meses, no período de hiperinflação, chegamos a quase 7.000% acumulado nos últimos 12 meses. Isso lá no final do governo José Sarney. E também chegamos a quase 5.000% acumulada nos últimos 12 meses, no meio do governo de Itamar Franco. Lembrando que o Fernando Collor sofreu impeachment e Itamar, o seu vice, assumiu no seu lugar. E foi no governo de Itamar Franco que foi implantado o Plano Real. Olha a diferença, o tamanho da inflação anualizada após a implantação do Plano Real quase nem aparece, né? E agora nós temos aqui os momentos apenas de 81 até junho de 94, do processo de hiperinflação, né? Em que momentos aconteceram. Pior momento aí a gente tem José Sarney e Fernando Collor, né? Depois já a inflação anualizada a partir de 94, com a implantação, isso em julho de 94, com a implantação do Plano Real. Olha a diferença de tamanhos, né? E agora, quando eu dou destaque apenas a partir de agosto de 94 até 2025, os números são bem inferiores, né? Então foi uma conquista aí do governo brasileiro com a implantação do Plano Real. A inflação anualizada, ou seja, os últimos 12 meses, de janeiro de 96 até setembro de 2025. Já era governo Fernando Henrique Cardoso, né? Nós temos uma inflação nos últimos 12 meses de um pouco mais de 20%. Mas teve alguns períodos que foi abaixo de 3% a inflação anualizada, né? Então, alguns repiques, mas nada assim desastroso, né? A inflação no Brasil está sob controle já faz aí 30 anos. E como é que se faz o combate à inflação, né? O combate à inflação envolve políticas monetárias, aumento da taxa de juros Selic, venda de títulos públicos e fiscais, como corte de gastos ou aumento de impostos, para reduzir o consumo e a demanda. No âmbito individual, é possível combater a inflação pesquisando preços, falando de famílias individualmente aí, né? Evitando compras por impulso, apoiando o comércio local, questionando aumentos de preços e dando a educação financeira. Eu acho que a educação financeira tinha que ser dada em todas as escolas públicas e privadas a partir da faixa etária de uns 12, 13 anos, para a garotada já ter uma visão de mundo, né? O combate à hiperinflação envolve um conjunto de medidas, como, por exemplo, o Plano Real no Brasil, que implantou uma transição de moeda com a criação da URV, Unidade de Referência de Valor, que conviveu paralelo com a moeda Cruzeiro Real.
e um ajuste fiscal. Outras estratégias incluem a política monetária, como o aumento da taxa de juros para desestimular o consumo, e o controle fiscal para evitar déficits públicos. Então, o Brasil aprendeu a tratar a hiperinflação, transformando-a em inflação, com números entre 5% a 10% ao ano, às vezes um pouco mais, em função de crises até mesmo internacionais, ou como a pandemia pelo novo coronavírus. Pessoal, era esse o recado que eu tinha para hoje. É um tema importante para quem estuda contabilidade, administração de empresas, economia. Espero que vocês tenham gostado e obrigado pelas visualizações dos vídeos deste canal e abraços!